Alô, amigos do Grupo Itinerante Provas de TI, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar de volta aqui, já no terceiro módulo de exercícios para gestão de segurança da informação. Meu nome é Fernando Palma, para quem não me conhece. A gente vai resolver aqui, desta vez, 50 questões para a banca FCC, já que a gente fez um total de 100 questões para a CESP nos módulos 1 e 2. Certo? Quem ainda não conhece o módulo 1 e o módulo 2, basta procurar aí no site Provas de TI, está aí disponível, certo? Mas aqui o nosso foco é FCC, 50 questões divididas sempre em 5 questões por cada aula, com exceção da primeira aula, que a gente vai fazer 4 questões aqui, já que eu trago uma introdução, um overview da estatística de todas as questões. E lá adiante a gente vai usar uma aula para fazer 6 questões em vez de 5 para compensar esta. Perfeito? Fora isso, a gente vai fazer 5 questões da aula 1 à aula 10. Então, indo adiante, esse é meu currículo resumido. Quem por acaso não me conhece, eu sou consultor e professor na área de gestão de serviços de TI, governança de TI, tenho algumas certificações de mercado, como está aí descrito. Quem me acompanha nas aulas, nas palestras online, tá aí, seja na internet ou presencial, sabe que eu não costumo contar toda a minha história de currículo aqui dentro do curso. Eu deixo disponível apenas para quem tiver interesse depois de consultar. São 50 questões, portanto, um total de 10 aulas. Nos próximos slides, a gente vai ver uma estatística dessas questões distribuídas entre alguns tópicos principais, seções da norma, as categorias, distribuídas entre diretrizes e controles, assim como a gente fez lá para a banca CESP. Olha lá. Primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, que já salta aos nossos olhos, é esse 44% aqui, que está justamente, deixa eu fazer um traço aqui mais perfeito, circular. Opa. 44% das questões são para diretrizes da ISO 27002. Percebam que 22 questões das 50, que foi um apanhado de questões entre 2009 e 2014, abordam as diretrizes da norma ISO 27002. Portanto, existe talvez aqui um grau de dificuldade maior no sentido de abordar mais detalhes, diretrizes, aquela parte da seção mais detalhada em relação às diretrizes para os controles, quais a gente tem que ter muita intimidade com a norma para conseguir, digamos, responder assim com absoluta certeza. Não é assim que a gente combinou desde os primeiros módulos? Então, enquanto lá as diretrizes para a CESP, quando a gente vê essa estatística, está lá por volta de 14 questões, aqui está para 22 questões, para a maioria. Ok? Então, essa primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente pode ver todas as outras estatísticas, pode ver quantidade de questões pelas primeiras seções da norma 27001. A gente vê que o número um pouco menor aqui do SGSI foi abordado, apenas 12% das questões, é um pouquinho mais alto na CESP. Pode perceber também que em 27005 apenas 3 questões foram citadas. E dentro das seções da 27002, aqui é um resumo daquelas 27 questões que foram abordadas aqui entre os controles da norma 27002, aqueles controles que são citados, e são citados também no anexo da 27001, que basta você conhecer os controles para responder a questão. E também essa estatística envolve as outras 22 mais 5, 27, que trabalham com as diretrizes da norma ISO 27002. Ok? Portanto, dentro dessas 27 questões, olha lá, nós temos uma tendência, mas uma tendência que vale a pena realmente a gente trabalhar, a gente observar aqui, para gestão de ativos. É uma estatística que realmente prevalece diante das outras. Não tem como negar, a gente, dentro da FCC, uma estatística bem relevante entre as questões que são resolvidas durante esse módulo é o fato de ter uma predominância de questões para gerenciamento de ativos. Então, esse segundo ponto importante que eu queria citar. Os demais vocês podem perceber aqui que tem um grau de distribuição não tão homogêneo como a gente viu na CESP. Na CESP a gente via lá uma distribuição maior entre
as sessões, é que a gente vê, além de ter essa tendência realmente grande, quase um terço das questões que abordam, né, controles e diretrizes, abordam para a gestão de ativos. Além disso, nós temos uma tendência aqui em gestão de operações, segurança física do ambiente e continuidade do negócio. Se a gente juntar essas sessões aqui, dá praticamente todas as questões que a FCC cobra para diretrizes e controles. Ok? Passando isso, vamos começar nossas questões. Vamos, desde já, começar a resolver aqui as 4 questões que estão separadas para a aula 1. Primeira questão fala o seguinte: a norma ISO 27002 estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. A norma apresenta alguns termos e definições, como os descritos abaixo. 1. Forma de gerenciar o risco, incluindo políticas, procedimentos, diretrizes, práticas ou estruturas organizacionais que podem ser de natureza administrativa, técnica, de gestão ou legal. 2. Preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. Adicionalmente, outras propriedades tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar envolvidas. 3. É indicado por um simples evento ou por uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou inesperados, que tenham como grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. Perfeito, são 3 definições aqui soltas. Vamos ver o que a questão pede para a gente. Olha lá, pede para a gente relacionar essas definições com um conceito segundo a norma ISO 27002. Certo? Então, vamos voltar aqui e ver qual é o conceito que está sendo trabalhado em cada um deles. Primeiro, forma de gerenciar o risco, incluindo todos aqueles tipos ali, procedimentos que podem ser de natureza administrativa, técnica, gestão ou legal, é a definição de controle. Ok? Então, o primeiro aqui é controle. É uma definição que a gente tem que ter realmente em mente, ainda mais quando a gente vê esses tipos de controles existentes de natureza administrativa, técnica, de gestão, legal, a gente tem que associar rapidamente ao controle. Não pode dar mole com essa definição, assim como as outras, na verdade, que estão aqui presentes, estão sempre, vez ou outra, presentes em questões de gestão de segurança da informação. E o 2 aqui é a própria definição, eu não vou nem ler novamente, da segurança da informação. Ok? Está lá também nos termos e definições dentro da norma. Está lá na seção, portanto, 2 da norma. 3 é a definição de incidente de segurança da informação. Também está lá na seção de termos e definições. Perfeito? Então, todos eles estão na seção 2 de termos e definições, sendo que a primeira era a definição de controle de segurança da informação, a segunda e a terceira, incidente. Vamos conferir então aqui. Olha lá, controle. O segundo era segurança da informação, o terceiro incidente de segurança da informação. Letra D de data, nossa resposta. Vamos lá na seção 2 da norma, termos e definições, para poder conferir. Mas é isso mesmo, né? Então, a 1, a 2 e a 3, a gente bate aqui com as definições de controle, segurança da informação, incidente de segurança da informação. Questão cobrar aqui para a gente apenas conceitos gerais de segurança, que devem estar bem frescos em nossa memória. A questão 2 fala o seguinte: a ISO 27002, na seção que trata da classificação da informação, recomenda que a informação seja classificada em termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade para a organização. Em relação às diretrizes para a implementação dessa classificação, está de acordo com a norma afirmar que convém que a classificação da informação em seus respectivos controles de proteção leve em consideração as necessidades de acesso livre às informações e os benefícios positivos que causarão aos negócios. B. As diretrizes para a classificação incluem convenções para desclassificação e multiclassificação ao longo do tempo, de acordo com algumas políticas de inventário de ativos pré-determinantes. C. Seja de responsabilidade do
custodiante definir a multiclassificação da informação, analisando-a criticamente a intervalos regulares e assegurar que está atualizada e devidamente inventariada. D. Cuidados sejam tomados com a quantidade de categorias de classificação e com os benefícios obtidos pelo seu uso. Esquemas excessivamente complexos podem tornar o uso incômodo e serem inviáveis economicamente ou impraticáveis. E. Atenção especial seja dada aos documentos de outras organizações, de forma que sempre haja definições diferentes para ativos iguais ou semelhantes aos usados. Perfeito, depois de todas essas menções aqui, as diretrizes para a classificação da informação, responsabilidade pelos ativos, a informação, a gente tem que buscar aquela que está correta, né? Isso que convém aqui. Perfeito. A letra que está correta aqui é a letra D de dado. Isso aí é texto exato, pessoal, lá das diretrizes, o finalzinho das diretrizes no controle 7.2.1, recomendações para a classificação, que está, por sua vez, na categoria 7.2, classificação da informação. Apenas fazendo uma pequena explanação aqui sobre isso, pessoal, o que está querendo dizer aqui com essa afirmação, antes de a gente ir consultar a norma, como a gente sempre faz, é que quando você vai classificar a informação, você tem que usar essa classificação para prevenir que ocorra o indesejado com aqueles ativos, com informação, ocorra perda, violação da informação. Portanto, você vai classificar as informações insensíveis, informações impúblicas, informações confidenciais, enfim, trazer um número de classificações apropriadas para que você trabalhe bem com aqueles ativos e informações. Se você expandir demais essas classificações da informação, essas categorias, se você trabalhar com um grau de granularidade muito alto, você vai ter um monte de trabalho lá na frente para gerenciar tanta categoria. E mais, você vai ter uma necessidade de avaliar quais são as proteções adequadas para tipos de classificações de informações que foram determinados. Portanto, se você tiver diversos tipos, categorias, você vai ter que ter diversos tratamentos. Enfim, você vai causar um overhead aí. Então, você precisa tomar cuidado com esses esquemas complexos de classificar a informação, assim como tomar cuidado também, é bom citar, já que a gente está citando isso aqui, com o nível em que você está classificando a informação. Classificar tudo também como confidencial e sensível irá trazer provavelmente maiores custos para proteger toda esta informação. Então, o bom senso deve imperar neste momento na classificação da informação, lá no levantamento de ativos, justamente para você ter um bom processo de gerenciamento de risco, você ter a gestão da segurança da informação administrada dentro da sua empresa. A letra A aqui, o que estava de errado? Não era acesso livre e rápido, não é isso que é importante para a classificação da informação, essas necessidades que imperam e os benefícios positivos causarão aos negócios. Nós temos diversos tipos de necessidades, conformidade, controle de leis, diversos tipos de sensibilidades que devem ser levados em consideração, impacto negativo da área de negócio, tudo que a gente sabe, né? Na letra B, dizer que a diretriz para a classificação deve incluir convenções para desclassificação e multiclassificação ao longo do tempo, de acordo com algumas políticas de inventário de ativos pré-determinados. Na verdade, o que convém é que a diretriz para classificação incluam convenções para a classificação inicial e uma reclassificação ao longo do tempo, e não de classificação e desclassificação, como foi dito aqui nesse texto, ok? Na letra C, diz que é de responsabilidade do custodiante. Não é de responsabilidade do custodiante definir a multiclassificação da informação, analisando a intervalos regulares. É de responsabilidade de quem tem propriedade sobre o ativo. O dono do ativo, o responsável por aquele ativo. Certo? Na letra A, não é sempre que devem existir esses tipos de definições diferentes para ativos iguais ou semelhantes aos usados. Isso aqui é quando houver. Isso aqui na verdade, é só uma recomendação das diretrizes lá também, que a 27002 coloca para ajudar dentro da boa prática para a gestão de segurança da informação, em que documentos ativos diferentes devem ter, em certos casos, definições diferentes.
para ativos iguais ou semelhantes usados. Ou seja, dentro de outras organizações, quando vem ativos, documentos, inventariados de outras organizações, pode ser que seja conveniente dar definição igual ou uma definição distinta para aquele ativo. É isso que deve ser tratado aqui dentro da norma, é a recomendação. Jamais vai ser a recomendação que seja isso sempre feito para todos os tipos de ativos. Vai depender de cada caso, que é cada especificidade para equipamentos, documentos, vai ter um tratamento diferente. Vai depender da política também da organização externa. Então, a letra D de dado era correta lá em gestão de ativos, responsabilidades pelos ativos, nós temos letra D de dado, a correta, como eu tinha passado para vocês, no final das diretrizes de recomendações para a classificação. Já a letra A, o que é que tinha de errado? Leve em consideração a necessidade de acesso livre, né? O que deve ser levado em consideração são necessidade de compartilhamento, restrições de informações, respectivos impactos dos negócios, que vai envolver uma série de atributos, níveis de sensibilidade da informação e tudo que a gente tem que fazer lá para poder facilitar a nossa gestão de riscos. A desclassificação e a multiclassificação, aquele diz que, na verdade, devem levar em consideração a necessidade de compartilhamento ou restrição de informações, e não essa desclassificação e multiclassificação ao longo do tempo. Certo? Letra C de casa. A responsabilidade é sempre do proprietário do ativo, como passei para vocês, e não do custodiante. E na letra E, diz que sempre haja definições diferentes. Nós temos aqui uma diretriz, como eu tinha antecipado, que deve ser dada uma atenção especial para a rota de classificação, justamente porque podem ter definições diferentes para rótulos iguais ou semelhantes aos usados. Isso aqui é uma possibilidade e não uma lei pétrea, algo que deve ser sempre realizado. Okay? Então, para não confundir uma coisa com a outra, deve ser dada uma atenção para poder distinguir esses rótulos quando adequado. A questão 3 diz o seguinte: a seção de ativos da norma ISO 27002 para a gestão da segurança da informação estabelece os tipos de ativos de uma organização. Nesta tipificação, as ferramentas de desenvolvimento utilitários são ativos A, da informação, B, de dados, C, virtuais, D, de software e E, intangíveis. Ok, pessoal, isso aqui, a resposta é a letra D de dado. A resposta está lá nas informações adicionais das diretrizes, tá? Que estão também na gestão de ativos. A gente já viu que a gestão de ativos realmente é muito cobrada pela banca FCC. E lá dentro das recomendações para classificação de ativos, nós temos as diretrizes, depois das diretrizes, informações adicionais. Indo um pouquinho de perto aqui, vendo um pouco de perto sobre isso, olha lá. No inventário de ativos, nós temos lá informações adicionais, ativos da informação, base de dados de arquivos, contratos e ativo de software, aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e utilitários. É bem importante a gente estar íntimo dessas classificações, categorias para ativos, porque a FCC aborda pelo menos umas 3 vezes nas nossas questões que a gente vai resolver este conceito aqui, os conceitos dos tipos de ativos. Está lá dentro de inventário de ativos. Okay? Eu vou usar aqui a imagem, não está ali a imagem, mas lembrando que está dentro de responsabilidades pelos ativos. Eu passei aqui alguns slides para trás, justamente para a gente lembrar, certo? E lá dentro que está justamente informações adicionais. Aqui em inventário dos ativos. Tem a descrição de controle, depois a diretriz. Na informações adicionais tem todos esses tipos de ativos. Questão 4 diz o seguinte: a ISO 27002 apresenta os tópicos sobre segurança da informação em seções, cada uma com os conteúdos estruturados na seguinte ordem. A. Categorias de segurança, objetivos de controle, controles de segurança e diretrizes para a implementação. B.
objetivos de controle, categorias de segurança, controle de segurança e diretrizes para implementação. C. Controle de segurança, objetivos de controle, categorias de segurança e diretrizes para implementação. D. Controle de segurança, categorias de segurança, objetivos de controle e diretrizes para implementação. E. Categorias de segurança, controles de segurança, objetivos de controle e diretrizes para implementação. Ok, resposta aqui, letra A. É esta a ordem que está dentro das seções lá de introdução, a própria, na estrutura da norma, a 27.2. Existe o texto que contextualiza isso. Eu vou passar para a gente o texto e eu vou aproveitar também para mostrar dentro do esquema aqui, dentro dos nossos mapas mentais que a gente vem usando desde o módulo 1 dos exercícios de gestão de segurança, para se por acaso ainda existir alguma dúvida em relação a isso, essa sequência, a gente tirar com essa visualização aqui da norma. Ok, então na estrutura dessa norma, nas principais categorias de segurança da informação, existe lá o texto que fala um pouco de como é que está estruturada, exatamente como está na letra A, certo? Que cada categoria principal vai ser associado a um objetivo de controle, não é assim? Dentro desses objetivos de controle, existem um ou mais controles. Aí nos controles que você tem lá, por exemplo, 3.2.1. Aí dentro dele existe o controle, existe a descrição do controle. E dentro dos controles, você vai aplicar diversas diretrizes que estão também associadas. É nesta ordem que está, portanto, categoria associada ao objetivo de controle, depois os controles e, por fim, as diretrizes. Lembrando, obviamente, que acima das categorias aqui estão as seções da norma. Ok? Então, seções, categorias, objetivos de controle e controle de diretrizes. Aqui a gente observando os nossos mapas mentais, apenas para ter certeza que a gente teve relacionou este texto ao conteúdo que a gente vem estudando pelos mapas mentais. Essas são as seções da norma. Ok? Aqui a gente está apresentando todas as seções que apresentam aquelas séries de controles. Depois, as categorias são essas, sempre vem com um dígito depois da seção 5.1, 6.1, 6.2, 7.1. Perfeito? E aí, por fim, os controles e diretrizes que são estabelecidos ali dentro, que a gente já conhece, né? Dentro dessa estrutura, são eles que a gente referencia sempre para a maioria das respostas das nossas questões. Pessoal, assim a gente chegou ao fim da primeira aula. Tem muita questão interessante para a gente resolver aqui nesse módulo. Me acompanha aí nas próximas aulas, perfeito? Vamos continuar essa bateria de questões nessa série de 50 questões para FCC que a gente tem para resolver. Um abraço e até mais.